falando sobre terminação de cordeiros, por diversas idas e vindas, desde a produção até passando pela terminação, mas com foco mais na terminação, entendendo mais o mercado. E você sabe que essa reunião ela é um webinar com participantes de um grupo específico, que é Aham. para poder levar mais informação e conhecimento àqueles aqui do Nordeste, e principalmente do Nordeste da Bahia, aqui no Nordeste da Bahia, que ainda não avançaram nessa questão, né? Não entenderam o que está por trás disso tudo, né? Muita gente pensa Aham. que terminação é terminação por terminar. Hoje, mais do que nunca, a terminação é um grande atalho, é uma necessidade grande de se avançar na cadeia produtiva para disponibilizar animais com qualidade para a indústria de abate. E eu não vejo outra coisa que senão isso. Antes de mais nada, para aqueles que não conhecem Márcio, ele depois vai ficar à vontade para falar rapidinho, 2, 3 minutos dele. Quem não conhece, já ouviu falar em Márcio Sarrati, né? Márcio já milita há muito tempo como corretor na quadra de comercialização de gado vivo, teve uma grande experiência na Cabanha Guarantã, em São Paulo, confinando vários anos ovinos. Passou aí na área fez uma tour rapidamente aí com o pessoal lá do Podost, lá da iniciativa privada, e agora está enfrentando um grande desafio no Mato Grosso, né? De organizar uma cadeia produtiva de forma assim, integrada, tudo dentro Isso. de uma coisa só, né? Produção, terminação, abate e comercialização, né? Como se fosse uma integração feita para dentro e acredito que no futuro aceitando outros também que venham a se alinhar com o pensamento da empresa deles. Então, Márcio, se eu faltei alguma coisa de forma rápida, né, para entrar no nosso bate-papo, você fica à vontade para falar aí 2 minutos sobre você, sua caminhada, se aqui em 2 minutos você pode falar tudo. Bom, Roberto, eu acho que para mim o principal aí que tu não falou foi a Queiroz Gourmet, né? Foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul em 2015, fiquei até 2018 lá, nesse controle de qualidade deles e comprando cordeiro para eles. Quando a gente comprava e abatia lá no Alegrete, lá no Mário, no Coxilha Vermelha. E foi aonde eu peguei essa experiência, essa expertise de compra, porque hoje esse padrão que todo mundo tem de cordeiro de 42 a 45 quilos, eles tinham lá em 2016, né? 2015, foi quando eu fui trabalhar para eles, ou era no padrão deles ou não carregava. E hoje todos os frigoríficos querem esse cordeiro de 42, 45 quilos vivo, né? Depois fui para Guarantã, onde eu fiz um bom trabalho lá, fiquei 5 anos e 8 meses. E ali que me abriu muitas portas. Eu viajei o Brasil todo atrás de cordeiro, procurando cordeiro para comprar, tanto o cordeiro magro quanto o cordeiro gordo, já nesse padrão que eu já tinha. O padrão é esse é o cordeiro que eu quero, né? E aí tive lá no Rancho Miguel e hoje estou aqui no pessoal do Grupo Capelete, onde o projeto são 5 mil ovelhas e um confinamento para 15 mil cordeiros, né? Onde a gente já está com 3 mil ovelhas e está mantendo aí pro lado dos 1.000 cordeiros confinados e vendendo ainda a nossa própria produção aqui, vendendo para dentro do estado. Mas já a gente vai começar a bater, acredito que dentro de uns 30 dias aí, a gente já vai começar a bater 50 cordeiros por dia também, para ir viabilizando também a criação, né? Então é isso aí. Espero que a gente tenha, estava olhando aqui como é que está a situação da gravação, mas enfim, acho que está tudo sob controle por enquanto. Márcio, primeiro de tudo, a gente sabe que na questão da. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da Supra, né, Aham. que o Daniel encaminhou, o pessoal aqui da Bahia. E a gente teve um bom bate-papo e ele não acreditava o que estava por trás de tudo isso hoje, da terminação de cordeiro. Né? E Uhum. eu gostaria de saber de você, o que é que você acha se de fato a terminação ela pode mudar a cadeia produtiva da ovinocultura no Nordeste e na Bahia,
em Pernambuco. O que isso é importante para a oferta de matéria-prima de qualidade para o Nordeste e até para o Sudeste, que vem buscar aqui, Aham. né? Levando em consideração todos aqueles porém que existem na produção, que ainda o pequeno produtor não está atento, na sua grande maioria. Quer ter um animal provindo de uma boa cruza e fazer um bom clipe para o animal entrar com velocidade no coxo e não ficar fazendo adaptações, como todo mundo tem, quase que todo mundo tem que fazer adaptação. Então, o que é que você Aham. acha dessa importância em função dessa necessidade de mercado e desse problema na produção aqui do Nordeste? Bom, Roberto, eu acho que a primeira coisa, a gente sabe de todas as dificuldades que tem aí para encontrar comida, para tudo, né? Mas eu acho que o produtor, ele primeiro, ele tem que criar um bom cordeiro, tá? A primeira coisa está no criar um bom cordeiro. Hoje nós estamos fazendo os experimentos aqui com Texel, com Dorper, com Santa Inês, que é a base das matrizes, com Paul Dorsey, com Hampshire Down. Eu já tenho um dado aqui, nós já temos mais de 1.000 cordeiros nascidos dos cruzamentos, e os cordeiros cruzados, independente de raça, eles estão nascendo com 800 a 1 quilo mais pesado do que o Santa Inês, tá? Matriz Santa Inês fantástica, porque ela é a mãe, é a Santa Inês. Ah, mas é fulano de tal, é tal raça. Não é, é a Santa Inês. Então, nos cruzamentos industrial, o cordeiro cruzado ele já está nascendo de 800 gramas a 1 quilo mais pesado do que o Santa Inês. Então, quem quer trabalhar com terminação vai ter que ir para os cruzamentos industrial, né? Com principalmente Dorper para o Nordeste, White Dorper, né? Que eu acho que é o que mais se adapta aí, tá? E principalmente esse creep, fazer um creep bem feito. Nós temos, para quem não conhece aqui ou não me segue nas redes sociais lá, nós temos 3.000 ovelhas confinadas, né? E o nosso custo de comida, que a gente tem essa vantagem da comida barata, o nosso custo de ração, cada ovelha dessa come 400 gramas de ração por dia e 3 quilos de silagem. Tá? A nossa ração custa R$ 1 o quilo. Então, cada ovelha come 400 gramas de ração, que vai dar 40 centavos, e mais 3 quilos de silagem, que a silagem produzida aqui é 17 centavos. Então, o que eu quero dizer? Que o que precisa ter é uma comida de qualidade. O clima do Nordeste é muito bom, porque é pouca chuva, então tem pouca verminose, né? A gente sabe da dificuldade de comida. Então, o que tu faz? Tu faz um cripe. Cordeiro, a partir dos 10 dias de nascido, já começa a nascer os 2 primeiros dentes, começou a nascer os 2 primeiros dentes, ele já começa a procurar uma quirerinha, um fubá, o que seja ali, para ele comer, para ele ir desde novinho tendo uma melhor nutrição, né? Passar sempre pelo protocolo sanitário, vacina para carbúnculo, pasteurelose, salmonelose, principalmente na desmama, né? Tem gente que começa umas besteiras muito grandes, desde que nasce o cordeiro, vitamina, vermífugo, tudo quanto é coisa, e a gente sabe que nesse período de tempo a mãe imuniza, né? Não precisa mais que o leite da mãe, o leite materno. E uma complementação com o CRIP. Então, quando tu desmama um cordeiro com 90 dias, o nosso cordeiro com 90 dias, aqui os cruzamentos industriais estão com 30, 32 quilos, mas 60 dias estão prontos para o abate. É o que está acontecendo aqui. Eu estou vendendo cordeiro com 45 quilos de média, né? Ô, Márcio, 45,65 e assim vai. Por quê? Porque são bem nutridos desde que nasce. aproveitando já, você já entrou já de foguete no negócio, dizer a você que há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, eu venho conversando ultimamente com um professor chamado professor Evandro. Aham, O professor sim, Evandro, para mim, é uma referência no Brasil nos trabalhos de pesquisa, né? E ele já claro. dizia isso há 6 anos atrás, que o santinês era para cruza, que o santinês É, não presta para terminação, para confinamento. Ele fez vários ensaios de teste e tudo mais. Vem de encontro ao que você está acabando de falar. Como também ele dizia, né, que os cordeiros, baseado também nisso que você está falando, que os cordeiros tinham que nascer com 3,8 kg, 4 quilos, que é um sinal de um cordeiro já bem, né, que ele pode responder lá na frente ao clipe e à exatamente. terminação.
né? Então, de maneira que o pessoal tem que aprender. E para fazer essa F1, esse cruzamento industrial, para poder entregar esse produto. Eu dizia até, Márcio, não sei se você concorda comigo, que futuramente, com essa demanda grande que está surgindo aí pela, entre aspas, esse apagão de cordeiro, nessa procura desenfreada até aqui no Nordeste, o pessoal de Santa Catarina e tudo mais, por causa dos seus compromissos com a indústria frigorífica, o que é que acontece? Eu dizia que em breve vai surgir aquele fornecedor de animal para terminações no sul que já vai entregar o cordeiro pronto para engorda. Ou seja, ele vai chegar em qualquer lugar de São Paulo, no Paraná ou em Santa Catarina, metendo a boca no coxo e mandando ver, sem problema nenhum. Porque a gente está vendo aí, pelo que eu vejo, e você aí pode até falar melhor que eu, tem muitos ainda que estão na base da adaptação ainda. Recebendo cordeiro e passando 7, 10 dias, o cordeiro fica olhando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, comendo pouco, não metendo a cabeça no coxo. Isso é prejuízo para o terminador, imagino eu. O que é que você acha? Sim. E assim, não, eu acho que tu tá certo. E até falando em comércio no sul, eu vejo da seguinte forma: o Nordeste vai ser o centro, né? Vai ser a referência, não vai ser o centro. Ele vai ser a referência em criar cordeiro, em produzir cordeiro, porque o clima ajuda, tá? Para vocês terem uma ideia, no mês de março aqui choveu 570 milímetros. No mês de março. Durante o período das águas, de novembro agora até abril, choveu mais de 2.800 milímetros. E como é que tu faz uma cria nesse período de tempo? Aqui a terra é boa, a terra é fértil, mas é uma terra macia, que atola meia canela, que eu tenho problema de casco, eu tenho problema de pneumonia, o que pare, morre na chuva. Chove 100 milímetros numa noite. Por que eu estou dando essas referências? Da mesma forma, o Rio Grande do Sul, o rebanho começou a parir agora com 2 graus, 4 graus, está lá. A taxa de mortalidade é muito grande, né? E o Nordeste tem essa facilidade para parir. Chove pouco. Outra coisa, não tem problema de vermes, tem pouca chuva, tem pouca verminose. Claro que tu tem que manter teu rebanho sadio, tu tem a dificuldade de produzir comida, de ter comida, mas ele vai ser o centro, vai ser assim, o estado todo, né? O Nordeste todo, Bahia, Pernambuco, onde seja aí, que vai ser a referência para produzir cordeiro para o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, porque já teve, né, Roberto, tu bem sabe que já teve compra de cordeiro aí na Bahia, Pernambuco, e foi para Santa Catarina. O cara tomou prejuízo, mas por que ele tomou prejuízo? Na engorda dos cordeiros lá, porque o padrão dos cordeiros. Então, o que a gente precisa melhorar? É o padrão. O tal do chocado de Dorper, o cruza de Somalis, com um sangue de Santa Inês, que vira o tal do chocado, que usam como reprodutor, o swinga, que é usado como para fazer os cruzamentos, para dizer que é chocado de Dorper. Não, nós temos que ser profissional nessa parte e usar o Dorper, usar o White Dorper, usar o Somalis na Santa Inês e fazer o cordeiro para vender para o frigorífico ou vender para o confinador. Mas não aquela história assim mal feita para ganhar dinheiro, porque aí o produtor deixa de ganhar. Né? Hoje, o que todo mundo quer? Um cordeiro de 30 quilos. Um cordeiro de 30 quilos, a R$ 15, que é o que está aqui no Mato Grosso, vou dar as referências daqui, tá? Dá R$ 450. Um cordeiro de 20 quilos já dá menos. Um cordeiro de 22 quilos dá muito menos. Então, o que o produtor tem que produzir? Ele tem que produzir o que o confinador quer comprar, o que a indústria quer comprar, e esse cordeiro bem acabado. E onde é que ele vai produzir esse cordeiro rápido? Tendo um creep feeding, né? Ah, mas eu não dou conta de tratar minha 100 matriz, minha 50 matriz, minha 100 matriz. Mas um cordeiro come 120 gramas de ração. Mas o leite da mãe está pronto. Dali um pouquinho ele já começa a gramear, comer uma graminha, uma silagem do coxo para ter uma fibra para ruminar e produzir um cordeiro de qualidade. Eu tive aí, tu sabe que eu tive, agora daqui uns dias provavelmente eu vou de novo. A gente tem ideia de fazer parceria, porque o nosso confinamento aqui é para 15 mil cordeiros, então a gente vai ter que buscar no Nordeste. A ideia é levar reprodutor para trocar por cordeiro, não é para dar para o produtor. É levar o reprodutor bom,
o exame dendrológico, o exame de epididymite. Esse carneiro vale tantos cordeiros. Eu tenho os cordeiros e quero que tu melhore que eu vou comprar, né? E fazer mais parcerias com comida também, porque essa fazenda que eu trabalho são 1.200 hectares irrigada de feno e silagem, né? Que corta 3 vezes por ano. Então, o projeto para frente é muito grande, mas eu acredito, hoje eu vou te dizer que 100% na ovinocultura do Nordeste. Vamos lá agora entrar um pouco na operação do confinamento, de uma terminação em confinamento. Resolvido esse problema do cordeiro, disponibilizado, a oferta em quantidade e qualidade, né, imaginamos assim, vamos para a terminação. Hoje todo mundo fica fazendo suas rações, suas ginásticas. E quem está no mercado de terminação fica tentando inventar coisa para diminuir custo. Segundo as pesquisas, né, que eu tive, Márcio, fazer aqui um abre aspas, eu tive que voltar a ser veterinário. Né? Não sei se felizmente ou infelizmente, de 24 meses para cá. Mas por quê? Para poder evoluir e poder com essa galera aqui do Nordeste, em específico a minha região lá de Remanso, Casa Nova. Porque eu observava que a ausência de informação teórica muito grande e aliada à prática, pior ainda. Quer dizer, dois problemas. Um de falta de conhecimento teórico e o outro de teórico ligado à prática, que são duas coisas diferentes. Então, muita gente fica fazendo ginásticas por aí, bota isso, a gente até conversou um ano passado, bota casquinha disso, daquilo lá, que não vai para lugar nenhum. Agora mesmo teve um amigo nosso que pegou o quê? Para poder finalizar e passar a bola para você. Ele estava com 70% de milho como energético, oferecendo na ração dele. Ele achou de tirar 10 ou 15% do milho para botar um outro produto lá. E esse produto é uma proteína. Eu falei, meu amigo, você já errou aí, você já errou, já foi embora. Você não vai conseguir ter um custo, uma eficiência alimentar, uma conversão baseado nisso aí. Você pode esquecer que não vai ter resultado positivo. Você pode ter resultado positivo financeiro, mas de ganho de perda, quando você jogar a conta do que ganhou e do que perdeu, você vai perder. Então, o energético, quando pega um animal desse, que a gente já concluiu aqui, esse animal já vindo formado, se brincar, você pode dar 90% energético e 10%, se brincar, ou 7% de farelo de soja. E ele vai embora, pega até 450 gramas, porque o animal precisa realmente de energia nesse pouco tempo aí. Então, eu aproveito e já deixo para você sobre essas questões, né? Que as pessoas não tem que ficar fazendo mágica, não. Tem que fazer a receita básica, o trivial, que dá certo. Eu quero comprar dessa tua ração que ganha 450 gramas, viu, Roberto? Não, brincadeiras à parte, é o seguinte, o pessoal inventa muita moda e esquece de fazer o básico bem feito, tá? Eu uso há anos, eu usei eu fiquei 2 anos e 8 meses usando alto grão na Cabanha Guarantã. E eu tive muito problema, empresas grandes de carne de São Paulo que pararam de comprar por causa do sabor da carne, que não gostam de alto grão porque muda totalmente o sabor da carne do cordeiro. E aí a gente foi para a ração farelada, milho, soja, núcleo e farelo de trigo. E hoje eu já não uso mais farelo de trigo na ração. Por quê? Porque quando a gente começa a mexer nas fórmulas de ração, tu vai ter um problema de cálculo, tu vai ter o desbalanceio de cálcio e fósforo da ração, e quando tu começa a botar muito subproduto na tua ração para baratear, o que acontece? Hoje eu estou num experimento, eu já uso a nossa ração aqui, que ela dá 330, 320 gramas de engorda a dia, tá? E aí o pessoal veio com um produto milagroso, um alto grão, já vem pronto no saco, vem misturado com o pellet, já tem o milho, tem tudo, é só tu colocar no coxo. Então diminui muito o trabalho. Só que esse produto foi feito um experimento durante 65 dias, onde ganha 215 gramas. E a nossa ração ganha 320, 330. Então não compensa trocar. Para nós não compensa trocar. Continuar usando a nossa própria ração. E aí, o que vem quando a gente começa a misturar uma casquinha de soja, um caroço de algodão, que dá um sabor horrível na carne,
um milho lá triturado com palha e com tudo, a eficiência alimentar diminui. E a minha conta, Roberto, sempre é feita em diária, tá? Ah, mas a minha ração hoje custa R$ 1, beleza, mas a minha custa R$ 2,50, mas a minha eu uso até guanchuma na ração e custa 40 centavos. Mas quanto tempo tu leva para engordar um cordeiro? A minha ração me custa R$ 1 por dia, em 60 dias eu engordo um cordeiro, 60, 65 dias. Então, de ração, mais o custo operacional, que é 50 centavos, eu gasto R$ 1,50 por dia. É o meu custo para me engordar um cordeiro, né? E aí tu faz uma ração lá mais barata que isso, que dificilmente vai acontecer, mas tu faz uma ração de R$ 2, com um monte de subproduto, e tu leva 80 dias, 90, até 120 dias. Se tu pegar uma diária de R$ 1 a 120 dias, R$ 120 foi teu lucro do teu cordeiro. E aí como é que tu trabalha? Tu tá trabalhando para pagar conta, né? Não que tu não deva de usar o para baratear, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa conta da ração me custa R$ 2, eu levo 60 dias para engordar um cordeiro, é 120. Mas e o teu operacional, e o teu tempo que está ali, que tu tem que botar na conta, e o diesel do trator que passou com o vagão para tratar, e tantas coisas assim, né? Então, a minha conta sempre é em cima de diária. O grão é outra coisa também, né? O grão inteiro, se ele for um grão que você conheceu, comprou e moer, ele é melhor, ele responde até melhor. O problema é que quando você compra melhor moído, você não sabe a origem do grão. Se ele tinha amido, se era um grão grande. Aquela história exatamente toda, né? Então, quando ele sabe, é melhor moer. Moer é melhor do que o tal do grão inteiro que fez essa propaganda toda. E hoje, a dieta de grão inteiro é muito eficiente e eficaz. Para nós não compensa, porque nós temos um volumoso barato, né? Ah, sim. Nós aqui, o ano passado, foi colhido 1 milhão de tonelagem. É uma coisa que eu sempre falava, né? Lá na Guarantã, eu dizia, não, fizemos um silo de 1.200 toneladas por ano. Aqui colhe 1 milhão de toneladas, então as contas são diferentes. Aí não compensa fazer alto grão, porque a nossa ração é barata, o volumoso é barato, né? E a dieta de alto grão, ela é muito boa. Só que tudo depende do preço do milho. Se o milho estiver caro e tu começar a perder cordeiro, você foi teu lucro, né? Tem que ser para quem sabe adaptar bem. Tem que ter um cara que tenha prática de adaptar. Se o milho estiver caro, tu perde dinheiro. Isso é bem simples, né? E outra coisa também, é sabido hoje que para quem sabe fazer, para quem tem cordeiro já bom de cripe, né? E que tem uma ração muito bem trabalhada, porque uma coisa é você fazer uma ração para confinar 1.000 animais. Outra coisa é você fazer uma ração para dar 20 animais. Como é que você dosa direito essa mistura, que é outro problema também, né? Para poder ela ser eficiente. Você pesar os ingredientes e dar certinho. E fazer todo aquele extrato e acompanhar aquele extrato ao longo de cada 15 dias para poder ver se realmente aumenta a leitura de coxo, para ver se aumenta ou não a dosagem nos coxos. Enfim. Tu sabe que uma coisa que a gente está deixando passar também, essa questão do confinamento, é fundamental o protocolo sanitário, né? Esse cordeiro, quando chega para o confinamento, fazer vacina para carbúnculo, fazer vacina para pasteurelose, salmonelose, o básico do modificador orgânico, um ADE, que seja uma vitamina, né? Porque a gente está falando em confinamento, não estamos falando da minha criação, da tua, do Fernando ali, do Antônio, de ninguém, do André, do Rafael, da Joyce Leide ali, ninguém está falando disso, da Natalícia, né? Nós estamos falando de ovinocultura. Então, da mesma forma que tu compra cordeiro bom, tu compra cordeiro ruim, né? Aí tu chegou, colocou no coxo, e será que o protocolo está certo? Quando o comprador vai comprar, o dono diz que um dia antes ainda deu um banho para deixar cheiroso para entregar. Mas, na realidade, não é todos os lugares que fazem o protocolo sanitário, né? E lembrando que os carbúnculos, eles só dão em animal gordo, animal que está ganhando peso, né? Dificilmente tu vê um bicho magro morrer de carbúnculo. Tu vê morrer de tétano, de uma coisa ou de outra. Agora, carbúnculo só dá em animal gordo. Então, é fundamental fazer o protocolo sanitário, ter um protocolo sanitário bom. E já que tu vai pegar aquele animal para fazer uma vacina para carbúnculo, para pasteurelose,
né? Eu sempre recomendo usar o Ripercol oral quando chegam os cordeiros de viagem, porque além dele ser um vermífugo, que ele combate o hemônculos, né, que é um dos maiores problemas que a gente tem na ovinocultura, ele é imunoestimulante. Ele já diz no rótulo dele que ele é imunoestimulante para o animal que viajou, que está fraco, que está tudo. Lógico que tu não vai dar uma dose forte, mas dá a dose básica dele. Então, eu tenho um protocolo sanitário bem bom e sigo à risca isso aí, que quando eu estava na Guarantã, eu conseguia 1,9% de mortalidade, enquanto o pessoal tinha 3, tinha 5, tinha gente com 8% de mortalidade nos confinamentos, o nosso era bem baixo. E esse protocolo hoje eu tenho aqui também, no grupo Capelete, que é um protocolo bem feito para tentar diminuir o máximo de perca. E o que eu faço também, Roberto, é a pesagem a cada 15 dias. Tá? Um amigo ali perguntou a resistência. Eu uso um remédio que é o Sidectin. Eu só uso, eu estou há 1 ano, mês que vem fazer 1 ano que eu estou aqui. Eu fiz, nessas 3.000 ovelhas aí que a gente está tendo agora, eu fiz 3 vezes Ripercol em 1 ano. E quando tem algum caso mais grave, eu faço uma dose de Sidectin. Passo no pescoço, injetável, de cima para baixo, aquela agulhinha da fitosa ali já era. Então não tenho Outra problema. coisa, Márcio, também, a tal da mondesina sódica, ela ajuda a combater a hemeriose e a questão da acidose, né? Para poder algum que faça alguma barbeiragem. Então, ela também já vem, às vezes, na ração, né? No composto, ou até no núcleo também, né? E também a Sim. questão do cloreto de amônia, para combater os cálculos também, né? Que muita Isso. gente já dominou essa questão da acidose, mas às vezes tem problema de cálculo ainda, né, renal, e aí só com o sulfato de amônia ou cloreto de amônia, né, para poder Mas a ajudar a resolver. monenzina, viu, Roberto? A monenzina tem que tomar muito cuidado, que eu não me lembro, parece que é 13%, 13 miligramas, 13 gramas por dia, uma coisa assim, que a ovelha pode ingerir. Então tem que tomar muito cuidado. Tem rótulo de núcleo que tem 20% de monenzina, tem 30% de monenzina. Eu já tive um problema num lugar que eu trabalhei, e eu falei pro cara, eles compraram a ração mais barata, e eu vi que tinha 20 miligramas de monenzina, e eu falei que ia morrer. Falei, vai morrer. Não tem perigo, nossa fórmula é toda certinha. Deu 7, 8 dias, começou a morrer. E era monenzina. Então, assim, não que não possa já, é um baita do antibiótico, ajuda muito, né? Mas tem que tomar cuidado com isso aí, para não ter perca de animal, né? Sempre lê bem o rótulo do núcleo quando tu vai comprar, o rótulo da ração. Uma coisa ali que tu falou de ração que eu esqueci, as nossas ração aqui dos cordeiros é 22% de proteína, tá? E a ração do confinamento é 18% de proteína com 78% de energia. Ah, mas tu tá falando em 330 gramas. Os meus ganham mais. Beleza, que bom, né? Os nossos cordeiros no CRIP ganham 400 gramas, 420 gramas no CRIP. Na engorda não ganha isso. Por quê? Porque no CRIP ele está comendo aquela ração de 22% de proteína, mais o leite da mãe, né? Depois que tu põe no confinamento, muda. Mas as minhas ração de confinamento é 78, 80 de energia. E essa energia é só do milho. É só produto de primeira. Não tenha dúvida, o milho realmente é um produto que responde e o animal responde bem, né? Quanto à questão dos protocolos sanitário nutricional, você sublinhou muito bem que a questão de animais que vem de tudo quanto é lugar. Então, por via de regra, não considere nada que os outros falar, faça seu protocolo e pronto. Como tivesse todos com problemas, depois de 24, 48 horas e pronto. Ô, Roberes, eu fiz, tem um pessoal que está vindo, estava indo bastante gente estagiar aqui, né? Pessoal do Mato Grosso mesmo, que está querendo criar. E o nosso protocolo sanitário custa R$ 2,90. São 2 doses de vacina para carbúnculo, 2 doses de pasteurelose e salmonelose, o vermífugo e o modificador orgânico, tá? O modificador orgânico é o ADE. Se eu pegar um cordeiro hoje de 45 quilos vezes R$16, que é o preço que a gente vende, dá R$720. O nosso protocolo sanitário custa R$ 2,99.
Tá? Então, 790 dividido por 2,9. Dá para mim vacinar 273 cordeiros. Eu só faço essa conta com um cordeiro que morra. Tá? Tô com um cordeiro quase gordo no confinamento. Eu não fiz vacina para carbúnculo e morreu, perdi o cordeiro. E aí, quanto que eu tenho de prejuízo? Então, eu acho, assim, que é uma das coisas fundamentais no confinamento de cordeiro é fazer um protocolo sanitário certo. Ah, tu errou uma dose de vacina para carbúnculo, refaça, né? Não perca aquela dose. Ah, eu vi que foi no couro, mas deixa assim, no outro eu acerto. Não. Por causa de 59 centavos, tu perde um cordeiro de R$ 700. Então, tem que fazer os protocolos. Falando em conta, Márcio, e que é uma coisa seguinte, a gente sempre diz que essa questão sanitária sai pelo xixi. É tão insignificante no custo, em termos de percentual gasto, em relação à compra do cordeiro e a questão do milho, que na verdade, hoje, na situação, hoje, qualquer 50 centavos, 40 centavos, até 50 centavos a R$ 1, na compra, Sim. você já avançou. Se você faz É. uma boa compra no cordeiro. Então, a compra hoje, ela é algo muito significativo. Porque, se brincar, a compra já faz ele ganhar lá na frente. Até os erros, os defeitos que ele faz lá, ele ganha, acaba ganhando. Né? É. Não sei se você concorda, diz que a compra. Eu concordo até por ali, porque eu sempre tive essa opinião desde que eu trabalho, sempre trabalhei de corretor, né? Comecei a trabalhar de corretor, que quem tem que ganhar é o produtor, tá? Eu tive uma lição muito grande com a Queiroz Gourmet, que foi o seguinte: eu ia comprar e não conseguia carregar. No sul, o cara tinha 300 cordeiros e falava: não, tu leva tudo, não leva nada, que uma carga é 220 cordeiro gordo. E aí ele tinha cordeiro de 35, 38, 42, 45, né? E o meu padrão é acima de 42. E aí a Queiroz Gourmet me deu um auxílio, me dava um salário por mês, porque eu não conseguia comprar naquele padrão, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu acho que quem tem que ganhar é o produtor, tá? Esses 50 centavos aí, quem deve de ganhar é o produtor. Só que o produtor tem que se conscientizar que ele tem que vender um produto bom, tá? Eu acho que esse é o maior problema hoje, Roberto, não é fulano ganhar, fulano deixar de ganhar, ganhar na compra ou não, né? É fundamental o cara levar só o que serve para ele e o produtor que vai melhorar. Isso tem que acontecer, né? Essas cargas do Nordeste em todo, quem trabalha com ovelha, as primeiras cargas, um dia antes de pesar, os caras deixavam bebendo água, e isso acontece ainda, comendo sal, comendo milho para pesar muito no outro dia, né? Isso é uma falta de ética. Quem compra, perde. Quem vendeu ganhou dinheiro, quem comprou perdeu, tá? Algumas cargas aí que andou acontecendo nos últimos dias, a conta não fechou, o cara engordou o cordeiro e deu prejuízo, não vai comprar mais, né? Eu compro uma carga de cordeiro, eu pago 70% à vista, os outros 30%, só que depois que chegar a carga eu conferi. Então, cada um tem um padrão. Mas o que eu quero dizer? Esses 50 centavos, R$ 1 a mais, para o produtor que leva para uma feira para vender, ou que vende em casa para o. Você chama de bodeiro aí, né? O cara que vai comprar, ele tem que ganhar mais. Mas aí eu tenho 30. Aí o bodeiro chega lá e diz: eu só vou levar 10, só os 10 estão no meu padrão. Bueno, leva aqueles 10. Por quê? Porque o produtor tem que melhorar ano a ano. E isso o Nordeste vai ter que se conscientizar agora, porque todo virou para o Nordeste, né? Porque o Sul não tem mais cordeiro. Rio Grande do Sul não tem, já chegou entre safra e não tem mais volume de cordeiro. Se encontra muito pouco cordeiro para confinar. Santa Catarina, São Paulo, Paraná, depende do Nordeste. Só que o que acontece? Um confinador, ele prefere ficar com confinamento parado do que ter prejuízo. E por que ele está tendo prejuízo? Porque o Nordeste ainda não aprendeu a produzir um cordeiro de qualidade. Ele sabe criar, mas ele ainda não sabe produzir um cordeiro de qualidade. E é isso que, para os próximos anos, vai ter que acontecer. Exatamente. Por isso que eu lhe falei aqui no começo que daqui a pouco a gente vai ter que premiar o produtor que entrega um cordeiro bacana, já pronto para confinamento. Uhum. Então, esse a gente vai premiar, a gente vai pagar 50, ele vai comprar, a gente vai pagar mais, e quem vai comprar na nossa mão vai pagar mais. Todo mundo vai ganhar nessa Todo mundo vai história. ganhar, exatamente. Né? É esse que importa.
Quanto está o cordeiro aí hoje, Roberto? Olha, eu estou meio por fora, mas estão falando aqui, você sabe como é que esse pessoal aqui nessa região de Dormente, já falaram até em 17, 16, Não, é mas 20, o preço 14. é 14, mas o pessoal É, chuta, né? Porque eles. 25 quilos vezes 14, dá É, R$ 350, tá? é, eles Dá estão cobrando 350 14. reais. Se botar 30 quilos nesse cordeiro para vender, o cara ganha R$ 100 a mais. Pronto. Entendeu? Então é o produtor que tem que melhorar a forma de criar. Ah, eu sei que é difícil, que tem todas as dificuldades do Nordeste, tem, né? Mas se ele melhorar a forma dele criar, ele tem que se conscientizar, porque já é sofrido, né? Ah, não, eu fiz a conta errada aqui, 25 dá 375. Mas se ele vender dá 15, dá 375, então 25, 30 quilos, quer ver? 30 quilos vezes 15, dá 450. Ele está vendendo hoje um cordeiro de 25 quilos a R$ 350, a 14. Se ele botar 30 quilos, que é o que tu está falando em premiar, porque toda a conta que a gente faz é em quilo de cordeiro, É. né? Eu coloco 300 cordeiros no caminhão de 25 quilos, eu coloco no mesmo caminhão 300 cordeiros de 30 quilos, 32 quilos. Quanto o meu frete chega mais barato? Então eu posso pagar mais pelo cordeiro. Esses 5 quilos de diferença também vai me ajudar muito na hora de confinar o cordeiro lá. Porque eu já pego o cordeiro com arrancada boa, um cordeiro que vem bem nutrido, um cordeiro que vem comendo bem. A adaptação desse cordeiro é muito melhor, né? Então eu acho que a primeira forma de premiar é o produtor melhorar a forma de criar. Porque o que eu queria dizer? Todos os lugares que só deixa eu complementar, que eu andei, o povo é sofrido aí, o povo é trabalhador, o cara tem que cortar a palma, ele tem que fazer a ração, ele tem que pôr no coxo todo dia, então ele já trabalha para ter aquele sustento, então ele só tem que melhorar, né? É o que ele tem que fazer, ele trabalhar, ele já trabalha. Eu quis dizer sofrido por quê? Porque no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, aqui no Mato Grosso, se eu largar 100, 200 mil ovelhas no pasto, elas vão a pasto, né? Elas comem, tem comida em abundância. Diferente daí que o cara tem que produzir todo dia. Então é só melhorar detalhes Ô, da Márcio, ração. E tu é um cara, né? Tu voltou a ser veterinário agora tu tem que trabalhar. mais ainda. Ô, Márcio, o Breno está falando aqui sobre a diferença de verminose e que usou vermífugo, que se tem que identificar, fazer exame de OPG. Olha, Brena, é muito rápido a questão da terminação para você, eu acho, né? Quando é criação, tudo bem, mas É, terminação, 45, 60 dias, você ficar olhando o EPG, você tem que fazer o protocolo e tocar o barco, né? Vermifugar aham. os animais todos. E o problema de coccidiose, até onde eu sei, se cura com sulfa. Ou então com Mas a questão da monesina também, a monesina ajuda um pouco, né? A monesina sódica. Não é a função dela. a monenzina ajuda porque é um antibiótico, né? É, Hoje tem o Bicox também, eu faço no protocolo dos cordeiros, que a gente está falando mais de confinamento, né? exato. O cordeiro que teve essas diarreia, tudo, aí ele já morreu lá atrás, esse aí esquece ele, tá? Porque esse aí, se tu não criar bem criado lá, que ele teve esse negócio aí, uma imeriose, ele já morreu, ele ficou para trás. Então a gente só passou essa fase que nós não estamos falando dessa da criação. O Antônio perguntou se pode abrir para discussão, por mim não tem problema. Né? Né? O problema é só o tempo, né? Tá. É só que mais 16 minutos que a gente tem para Então eu ligar. vejo dessa forma, tá? Eu acho que o confinamento é uma baita de uma ferramenta, mas a principal é o creep feeding, fazer um creep bem feito para que o produtor ganhe de arrancada esses quilos a mais do cordeiro ali, que geralmente é 10 quilos. Nesses 90 dias ele consegue aí 300 e poucas gramas a dia, o cordeiro engorda 9 quilos por mês. Já nasce com 4 quilos, 4,8 kg. Aqui nascem de 5 até 6,900. Então, primeira ferramenta, o creep feeding. Depois o confinamento para padronizar o cordeiro, né? Ô, Márcio, E hoje qual aí, é? eu não quero engordar o cordeiro. Então faz um creep, padroniza o cordeiro e vende para o terminador. Em termos percentuais, qual é a média hoje que você acha
assim, um parâmetro média mínima de ganho na terminação, numa terminação de 45 a 65 dias. Você acha que a pessoa ganha aqui? Tem uma renda de... Tipo assim, o cara vou empreender na terminação. Você acha que ele ganha o quê? Uns 10 a 20%? Ô, Roberto, eu sou ruim na porcentagem, mas a conta é bem básica. Se tu comprar um cordeiro de 30 quilos, tá? Para 45 quilos, 30 quilos para 45 são 15. 60 dias coloca bem tranquilo esses 15 quilos, tá? E varia muito assim, ó, de 68 a 90 reais. Tudo vai depender do teu volume. E se tu tiver 100 cordeiro, tu não paga o teu custo. Ah, mas eu vou ter lucro com isso. Não, é uma fonte de renda a mais. Beleza. Tá? Tu ter 300 cordeiros confinados, tu vai tirar aí uma média de 68, 69 reais de lucro líquido. Se tu tiver 500 cordeiros, é mais. Se tu tiver 1.000 cordeiros, tu tira quase 100 reais. Por quê? Porque a equipe não aumenta, né, Roberto? Porque tu ter 500 cordeiros, tu ter 1.000, tu já te mecanizou. Tu tem um trator, tu tem um vagão forrageiro, tu tem coisa assim. Que daí o operacional não aumenta. Agora, quando tu tem pouco cordeiro, que tu depende muito da mão de obra, braçal, aí o teu custo aumenta. Mas eu sempre falo nisso aí, nesse valor, porque lá na Guarantã nós era entre 6, né? Lá para tratar, tu só pegava a silagem com o trator e tudo era de carriola. E até hoje é assim, porque é a forma que os barracão foram construídos. Então, nós temos bastante gente no operacional, diferente daqui. Aqui é um operador do trator, o mesmo operador do trator que usa para carregadeira para carregar silagem. A ração vem pronta da fábrica, já com aquele custo ali da operação toda, pronto, né? Mas ele está entre R$ 69 e 98, 100 reais. Tem alguém que fala a mais que 100 reais por cordeiro, mas a minha conta é essa. Para 1.000 cordeiro hoje, confinado, vendido por mês, dá R$ 98 reais de lucro. Pois é, então E a para uma atividade... conta de 300 cordeiro, e uma conta de 300 cordeiro confinado, dá 68, 69 reais de lucro líquido. Ou seja, é uma atividade rentável e que possibilita empreendedorismo, ou seja, pessoas que não é da atividade, mas que têm uma propriedade, que façam parceria boa no frigorífico, que é outra questão também, Márcio. Terminador tem que ser perto do frigorífico? Não tem necessidade hoje com o tamanho dos caminhões que a gente tem, né? Eu daqui mando cordeiro para São Paulo, eu tenho gente do Rio Grande do Sul querendo comprar cordeiro aqui. Então, isso é o quê? É a falta de cordeiro que está acontecendo, né? Cordeiro de qualidade, cordeiro padronizado, quantidade. Então, quando tu tem uma quantidade boa de cordeiro, a conversa com o frigorífico, com a indústria, é outra conversa, né? Mas eu acho, na minha opinião... O cordeiro que você fala é o cordeiro para abate já, né? Para abate, cordeiro pronto. Porque a gente chama o cordeiro para abate e o cordeiro magro, que sai muito daqui do Nordeste, para ser confinado em São Paulo e outro lugar qualquer do Sudeste, que há essa demanda enorme, diga-se de passagem, porque as indústrias ela tem um mercado e ela não pode parar. Não pode parar. Tem um custo fixo, né? Funcionário, água, luz, energia, tudo quanto é coisa. Então tem que trabalhar. Tu perdeu uma semana de abate, são 1.200 cordeiros, tu tá na roça. Tem que trabalhar. E alguns terminadores, como exemplo do Richard, como exemplo lá do João Batista, do Galpão com Carneiro Sul, como exemplo do Andy lá de Santa Catarina com Interlagos, eles têm praticamente contratos firmados com essa galera. Tem que entregar todo mês no mínimo X. Quer dizer, não é uma sangria desatada, mas tem esse compromisso um com o outro. Senão ele quebra o outro lá na ponta e o outro se desanima com essa terminação. Então, Roberto, mas tu falou em meia dúzia de frigorífico aí, mas só dentro do Rio Grande do Sul, cada frigorífico abate 1.200 por semana, uma média, né? Claro que ali perto do Natal, festa, essas coisas, aumenta mais. Nós temos 4 frigoríficos lá batendo diariamente, ou 5, dá mais de 6.000 cordeiros por semana. Não estamos falando dos frigoríficos de Santa Catarina e do Paraná, né?
Não, tem Então, muitos. A demanda é grande, né? A demanda é grande e tem mais, viu? E fortalecendo mais ainda essa questão da cultura da terminação em confinamento, é, que é a questão que Rio Grande do Sul hoje, pelos números que eu vi, ela já tem quase 25 a 30% oriundo já de confinamento. Os animais que sim, estão sim, está abatidos, quer dizer, aumentando. está aumentando. Está Essa, aumentando. essa é a tendência, não tem jeito, né? Porque ninguém quer perder espaço. Eu vou dar um exemplo aqui de um simples comerciante de feira livre de Petrolina. Eu conheci esse Aham, rapaz o ano passado. Eu vi os animais dele se destacavam na barraca em relação aos demais. Encostei, comecei a bater papo, peguei o nome dele, conversamos, interagimos. Ele falou assim, Roberto, meus animais aqui, ele vendia, conseguia vender R$ 5 por quilo a mais do que o outro e tinha cliente no varejo. aham, Ele disse que ele confinava, ele comprou dormentes, ele tinha uma propriedadezinha, confinava e trazia. Eu digo, logo eu vi que esses animais estavam com a carcaça diferenciada. Quando foi aham, agora, 1º de abril, 1º de maio, eu tive com ele, foi 1º de maio que foi feriado, eu tive com ele, e esse rapaz, ele já está preocupado que não está conseguindo comprar aham, animais para engordar. Então, sim, ele agora, sabe o que ele está dizendo? Já vou começar a criar, Roberto. Ou seja, ele já está fazendo a sua etapa de confinar, agora está aham, criando, porque o negócio dele não é criar nem confinar. O negócio dele é vender lá na feira. Que ele sabe quantos aham, animais ele abate? Só esse cara ele abate no frigorífico de Petrolina por mês? De aham, 250, de 280 a 380 por mês. sim, Um sim, cara, e só trabalha ele, a mulher e um ajudante. Eu vi lá no aham, dia 1º de maio, ele vendeu de 5 horas da manhã a 11 horas da manhã 18 cordeiros com 22 quilos de carcaça. Espetacular os animais. Ele disse, acorde 5 horas da manhã, porque os animais chegam na feira lá 5 horas da manhã. O frigorífico manda levar 5 horas da manhã. aham, Vem aqui, porque se você acordar 9 horas, a metade eu já desmanchei. Ele falou assim, já sim, desossou para sim. fazer os cortes. Então você vê que até o feirante já está sentindo essa dificuldade, Tá, né? Na tá. questão da Ele oferta. vai ter que começar a se adaptar. Mas é por isso que eu falo que o Nordeste todo, né, vai ser a referência, ele já é a referência, porque todo o negócio voltou para aí. Agora, o que precisa? Fomento a gente sabe que tem, a ajuda dos governos sabe que tem. O produtor tem que melhorar. É bem simples. É difícil para o produtor, mas a palavra é essa: é o produtor que tem que melhorar a qualidade. Que uma das coisas que a gente quer fazer, Roberto, é levar reprodutor para aí, porque o projeto aqui é para daqui 5 anos, o projeto não é para hoje, sabe? Mas como a gente está tendo cordeiro e está vendo que tem a possibilidade de vender a carne, nós vamos começar a bater dentro dos 30 dias, 50 por dia, no frigorífico. Mas o projeto é para daqui 5 anos abater 1.000 cordeiros dia, né? Então é para daqui 5 anos. Enquanto isso, o outro parceiro que eu tenho aqui, o outro gerente, que é um amigão meu, Giovanni, ele tem um fomento grande aí. E todo mundo falando em comprar 1.000, 2.000, 1.000 ovelhas para começar projeto, porque a gente já sabe que o sul diminuiu muito o rebanho. Santa Catarina se abastecia no sul, Paraná se abastecia no sul, né? E aí, da onde vai vir esse cordeiro? Só do Nordeste? Está todo mundo buscando cordeiro do Nordeste. Então, a gente está fomentando muito a vinocultura aqui para que cresça também, para poder ter um rebanho grande para atender o frigorífico, né? Mas, enquanto isso, a tendência é a mesma, é buscar cordeiro Bahia e Pernambuco. Por isso que a gente andou visitando aí, fazendo parcerias já para logo, logo começar a trazer. Eu acho até que Paraná e Curitiba e Rio Grande do Sul vão melhorar bastante nesses próximos 5 anos, mas eles vão melhorar, Márcio, em produtividade, né? E não em Uhum. quantidade. Eles não vão melhorar em É. quantidade. Esse é meu pensamento, porque o histórico tem mostrado isso. Se você olhar os últimos 20 anos, como eu fiz até um estudo recentemente, de 2004 a Aham. 2024, e não houve crescimento do rebanho de Santa Catarina e de Paraná. Não, E do Rio Grande do Sul, pelo contrário. Paraná, que estava empolgado, reduziu. Eu não entendi é. aquele crescimento do Paraná. E Santa Catarina ficou naquela mesmice, acomodada, porque vem animal do Rio Grande do Sul e ela vai se sustentando. E o Rio Grande do Sul ficou sempre naquela história. Um ano, não sei se é a coleta dos dados ou é o clima, em um ano sobe o rebanho, no outro ano diminui ou para, e fica nessa história daqueles 3 milhões, 2 É, milhões e 400, 3 milhões e 200. Já está mas uns 5 anos nessa história. sim, mas isso aí é Dizia que uma eram os tendência preços, né? Mas não é preço, Uhum. não.
É outra É uma coisa. tendência do mercado, Roberto, que nem agora o pessoal está retendo matriz lá. O ano que vem vai ter muito para venda de novo. Aí o que, que acontece? O rebanho não cresce, porque o produtor, o que, que ele faz? Ele retém a cordeira para virar borrega, para virar matriz, e ele vende ovelha, né? Aí ele descarta 30%, ele vende 30%. E aí o que, que ele faz? Ele vende as ovelhas velhas, então o rebanho se mantém. O rebanho se mantém e aí é a briga de preço, né? Ah, mas sobrou 100. O confinador compra, sobrou 200. O confinador do Paraná compra, porque é uma carga fechada, de Santa Catarina. Então, o rebanho, eu acredito que o rebanho do Rio Grande do Sul é só que largue 1 milhão de ovelhas lá para dizer, não, o rebanho vai crescer, porque de outra forma não vai crescer. Ele vai se manter. Porque o mercado, né, tu mesmo tem no teu livro que 65% do abate formal, do abate legal, a carne com nota, com carimbo, sai do Rio Grande do Sul, né? E hoje tem 2.800.000 ovelhas. Então, olha o quanto o Rio Grande do Sul abastece. Então, não vai ter tendência, assim, de É, aumentar o também acredito volume, que não. né? Eu Inclusive, penso dessa forma. inclusive, você sabia, eu descobri, você sabe porque o rebanho do norte. Aí disse que o rebanho nacional cresceu 5%, né? Mas é Aham, porque porque o do sul está negativo, o do sul. aham, E o Nordeste é que tem crescido mais, aí fica nessa média de 3% ou 5%. aham, Mas você sim. sabia por que o Nordeste, o rebanho cresce do Nordeste? E vai continuar Ah, crescendo? Porque há uma cultura aqui no Nordeste de conservar as ovelhas, de não vender ovelha. Eles vendem aham, todos os animais jovens, e agora mais do que nunca pela pressão de aquisição, de venda do mercado. sim. Ele vende as cordeiras, os cordeiros macho e fêmea, e segura as matrizes. Ele não faz a reposição das cordeiras para as matrizes. E você pode Aham, constatar isso, você chega na propriedade, é capaz, algumas propriedades, mas é a maioria, se brincar, tem ovelha de 4, 5 anos, 6 anos, até de 3 anos ou 2 anos, parindo, aham, sem dente, com teta perdida. Quer dizer, ele não faz porque ele acha que na cabeça dele, eu imagino, que se ele trocar a cordeira fêmea pela matriz, ele vai perder o time de negócio, aham. de rentabilidade. Aí ele Só que é deixa. uma. É um equívoco dele. É, sim, só porque o que a gente tem feito bastante estudo aqui no Mato Grosso por causa disso. Todo mundo quer comprar 1.000 ovelhas. Eu quero comprar 1.000, quero comprar 500 para criar. O que que acontece? Tu compra um rebanho grande, dentro de 5 anos aquelas ovelhas foram embora. Tu já começa desde o primeiro ano a descartar. Mas dentro de 5 anos, 5 para 6 anos, vai morrer todo aquele rebanho. E se tu ficar só vendendo borrego, cordeiro e cordeira, cordeiro e cordeira, teu rebanho vai se extinguir dentro da fazenda, né? Então a gente tem conscientizado bem o pessoal que eles têm que fazer a manutenção do rebanho, fazer o descarte anual, mas incorporar todo ano 30% de borrega no rebanho. Senão, 5, 6 anos, acabou o rebanho do cara, da pessoa. Mas é normal isso, o pessoal. Falta técnica, né? Que nem tu falou de uma mastite, de um peito perdido, uma ovelha sem dentro na boca, não tem mais o para cortar, só tem um mastigador lá no fundo e vai indo. Então, a gente tem muito que crescer na ovinocultura ainda, né? Márcio, nós estamos aí faltando 1 minuto para terminar. Espero que eu tenha gravado aqui para poder socializar com a galera aí depois. O objetivo era esse, né? Quem sabe a gente tem uma outra conversa mais de nicho lá na frente, né? Esse webinar ele vai continuar existindo periodicamente. A gente vai ficar Aham, batendo na questão da terminação, batendo até o Nordeste ele tomar uma posição e passar a entregar cordeiros interessantes para terminação e que a terminação cresça, que se faça com profissionalismo e com renda, que se mostrou aí pelos aham. números que realmente é um negócio rentável, independente de criação, né? E gostaria Sim. de agradecer, né, mais uma vez a sua atenção. Eu sei que todas que a gente precisar, na medida do possível, você vai estar junto aí. E para deixar suas considerações finais. Roberto, eu agradeço a oportunidade aí. É uma pena a gente não ter mais tempo para falar, para poder tirar dúvida do pessoal e falar mais, mas meu WhatsApp todo mundo tem aí, tá? Quem quiser Você está no tirar grupo no agora particular. também. Isso, quem quiser tirar dúvida do particular, eu agora vou
resguardar, né? Porque aqui o serviço é pesado. Mas eu tenho um grupo da Fazenda aqui também, onde a gente está postando bastante coisa do dia a dia da Fazenda. Posso incluir o pessoal lá. E obrigado pela oportunidade e que venham mais vezes aí, para a gente poder tirar mais dúvidas também, né? Que dessa vez foi só eu e tu que falamos, então que vamos programar uma próxima aí para tirar a dúvida do pessoal, tá? É. Muito obrigado pela atenção de todos. A galera aproveite aí no webinar que Márcio está lá e qualquer hora, qualquer pergunta, ele é solícito, você pode ficar à vontade e trocar umas Eu vou ideias postar rápidas. alguma coisa no grupo lá. Não me exclua do grupo por enquanto, que eu vou fazer umas postagens Não, lá. você agora está eterno lá no. Tá? Todo cara que passa lá no grupo é Ah, compulsoriamente agregado ao grupo agora. Entendeu? tá bom. Então Obrigado aí, não Antônio. sai ninguém, não. A gente bota Tá até bom. bota ele no webinar e depois ele fica lá. Aham. Tá Tá bom? bom. Um Eu abraço, nem, Márcio. nem sempre eu consigo responder as perguntas na hora, né? Porque um pouco não tem internet, o serviço é grande, mas eu sempre que eu posso, eu respondo todo mundo, tá bom? Um abraço, uma boa noite. Obrigado, Márcio. Um abraço.